São Paulo. O valor médio de imóveis usados cresce 50% no primeiro bimestre. Eu escolhi essa matéria, publicada pelo site Infomoney, para iniciar nossa conversa com Edmil Adib Antônio, gerente nacional de operações imobiliárias da Caixa Econômica Federal. Edmil, é um prazer recebê-lo na TV O Corretor. Obrigado, prazer todo. Em uma cidade na qual a valorização imobiliária é constatada, existe espaço para as famílias de classe baixa poderem adquirir sua casa própria? Existe. Existe espaço porque ainda existe algum nicho de mercado onde se pode explorar, e até convênios com prefeituras, com doação de terreno, por exemplo. Então você ainda tem espaço, sim. Ainda há espaço para baixa renda. Claro que é um tanto quanto mais difícil do que em lugares ainda não explorados, ou ainda que você tem uma gama de terrenos muito grande. Mas é possível, sim, ainda cabe. Qual que é o perfil que a Caixa Econômica prioriza? A Caixa prioriza a baixa renda. O que nós podemos considerar a baixa renda? A Caixa prioriza fortemente de 0 a 3, em convênio com prefeituras, com governos, como o próprio programa Minha Casa Minha Vida já prevê, e prioriza outras até 10 salários mínimos. Ela atua fortemente nessa classe da população. Agora, como que a gente pode lidar, como que a gente faz para lidar com a escassez de terreno? Bom, eu tenho a injeção do governo federal, mas eu não tenho tantos terrenos disponíveis para a construção de 1 milhão de moradias. Como que fica essa questão? Não é uma equação simples, tanto que ela é abordada por todos os órgãos, quer seja do governo, quer da própria construção civil. É uma equação que vai ter que ser tratada, eu creio que por todas as classes, buscando muitas vezes a própria verticalização, com o aproveitamento de um terreno dentro da verticalização, onde você possa construir mais coisas, certo? Mas não é uma equação tão simples não, para se conviver. Se há escassez de terreno, exceto se você tem outras medidas governamentais para ampliação do próprio plano de residência, você tem dificuldades, pode chegar a ter dificuldade. E o recurso capital que o governo federal oferece, ele é suficiente para a aquisição dos terrenos e para a construção da moradia? Em muitos casos sim, fortemente, tanto que o número é crescente. A gente tem contratado bastante, especificamente a Caixa, tem contratado muito, não só nessa modalidade, mas em todas as modalidades. Certo? Então o recurso é suficiente. É que em alguns casos, em algumas regiões, o próprio interesse da construção acaba sendo desviado. Desviado no sentido, você tem outros tipos de construção, não necessariamente baixa renda, mas é suficiente sim. Nesse momento a gente tem percebido bastante o fato do FGTS estar na mídia. Todo dia tem notícia nova sobre o FGTS. Ele pode ser utilizado para a aquisição da casa própria através do programa Minha Casa Minha Vida? Pode. O FGTS é uma das possibilidades, porque você tem a possibilidade do financiamento, mais o recurso próprio do mutuário, o financiamento com subsídio, o recurso próprio do mutuário e a utilização de FGTS, dos recursos da conta. Claro que existem regras próprias de utilização do FGTS a ser seguidas, mas pode sim, não tem problema nenhum. E quanto à taxa de juros, o que faz com que elas possam sofrer reduções para a aquisição da casa própria? A taxa de juros ela tem uma variante, ela tem uma taxa, ela vai de um mínimo a um máximo, de acordo com a classe de renda, certo? A classe de renda é um fator determinante. No caso, se a gente for, claro, ampliar não só do Minha Casa Minha Vida, mas o valor do imóvel, ele busca enquadramento em taxas diferentes, ou seja, quanto maior o valor do imóvel, maior a renda, maior a taxa. E claro que as coisas, elas competem entre si, inclusive. Se você tem um imóvel de 300 mil reais, ainda que a renda se fosse possível uma renda de 0 a 3, comprar um imóvel de 300 mil, ele não estaria enquadrado na taxa reduzida de juros. Ele pegaria uma taxa de mercado, de SBPE. Você entende? Então os dois valores são determinantes e eles precisam estar juntos, enquadrados, para que você possibilite a redução de taxa. Eu acabo de conversar com o gerente nacional de operações imobiliárias da Caixa Econômica Federal, Edmil Antônio. Corretor, eu vejo você na semana que vem. Até a próxima. Muito obrigado.